E como que o senhor vê essa coisa um negócio que eu tenho até perguntado nas lives que eu tenho feito pro pessoal que é do culto Yorubá, a questão da popularização do, como que eu posso dizer, não só do ifaísmo, né, como do culto Yorubá em geral no Brasil, porque ao mesmo tempo que isso é muito bom, né, porque traz mais informações para todo mundo, as pessoas vão, né, vão entendendo como é o culto feito lá, mas ao mesmo tempo abre espaço também para muita gente que se aproveita disso, né, de diversas formas. Até a gente tem costumado falar, né, que a Umbanda foi popularizando, aí de repente as pessoas acham que o candomblé é melhor que a Umbanda, e agora não, porque o culto ao orixá é melhor, sendo que os três são maravilhosos, né? E depois, amanhã ou depois, vai aparecer outro culto que o pessoal vai falar que é melhor do que o culto ao orixá. Como que o senhor tem feito essa popularização e consequente problemas que a popularização traz? Assim, sabe, Babai Fatiha? Assim como tudo é bom e tudo é ruim. Tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo, né? A popularização do IFA e depois do Exim Orixá e Bilé, de modo geral, não é diferente, tá? Eu digo que isso foi muito bom, porque hoje, é graças a essa popularização que a gente teve o privilégio, a oportunidade de conhecer o culto ao orixá, como é praticado na terra-mãe, no berço do culto ao orixá na Nigéria. Tá? Então, se não tivesse existido o IFA, se não tivesse existido essa popularização do IFA, a popularização do Exim Orixá e Bilé, hoje a gente talvez não conhecesse como o culto era praticado na Nigéria, no Benin, né? No berço do culto ao orixá. Então, esse é o lado bom, tá? O lado ruim é os caminhos que as pessoas estão pegando dentro dessas tradições, tá? O primeiro caminho, eu digo assim, é essa miscigenação. Esse é o primeiro ponto negativo da popularização, né? Porque, vamos falar de Ifá. Ifá explodiu assim, porque antes do Ifá nigeriano explodir no Brasil, o Ifá cubano explodiu no Brasil. Tá? Porque o IFA nigeriano ele começou a vir a partir de 80. Antes disso já existia o IFA cubano. Porque quando os cubanos chegaram no Brasil, os babalaôs cubanos chegaram no Brasil, o IFA cubano também explodiu. E eu atribuo isso ao quê? O brasileiro, ele gosta do que é diferente. Tá? O brasileiro, ele gosta de coisas diferentes. Ele valoriza muito mais, às vezes, a coisa que é estrangeira do que a própria coisa da terra dele. Tá? Então, quando veio o Ifá cubano, era algo novo, era algo diferente, algo que chamava atenção. Muitos do candomblé migraram para o Ifá cubano. Até que, por algum motivo, o Ifá cubano não conseguiu se estabilizar no Brasil, embora ainda hoje exista muitas casas de Ifá cubano no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, mas ele não conseguiu se estabilizar. Aí, com a vinda desses nigerianos ao Brasil, a maioria deles ligado ao culto de Ifá começou a estourar novamente, tá? Só que agora o Ifá nigeriano. Hoje nós temos no Brasil o Ifá cubano, o Ifá nigeriano e o Ifá beninense, tá? Então, assim, o primeiro ponto negativo é essa questão da miscigenação, tá? Muitas pessoas da Umbanda decidindo praticar o Ifá, mas não sabendo separar. Muitas pessoas do candomblé decidindo praticar o Ifá ou praticar o Exim Orixá e Bilé e não conseguindo separar. Muitas dessas pessoas eram adeptos umbandistas e candomblecistas que não conseguiram ter o conhecimento que gostariam de ter. E acreditaram que no Exim Orixá e Bilé, no Ifá cubano, conseguiriam. Tanto que hoje em dia se pensa muito que, assim, o brasileiro ele tem muito aquela noção assim, eu vou para a Nigéria, fico 15 dias e venho de lá sacerdote. É. Então, a facilidade de você estar próximo de um nigeriano, a facilidade de você ir até a Nigéria, foi o que gerou pontos negativos, porque muitos desses adeptos acreditaram que é tudo mais fácil. Que é só você chegar lá, fica 15 dias, se consagra em orixá, se consagra em família, o que seja, e volta para o Brasil sacerdote. Né? Então, eu falo assim,
tem o positivo, muito positivo, e também tem o negativo. A gente que vai ser obrigado a começar a peneirar, né? Ó, eu escrevo na internet sobre a senhora Chaibilé desde 2007. Logo, porque quando eu me consagrei, eu já escrevia sobre Umbanda, sobre Candomblé, e depois de 2007 eu passei a escrever sobre a senhora Chaibilé. Lá atrás não era como é hoje, onde todo mundo fala, todo mundo faz vídeo, fala o que quer, escreve o que quer. E aí tá gerando uma confusão enorme, que daqui a pouco ninguém sabe mais nada o que é. E as pessoas, elas não têm um caminho mais longo. Eles não querem isso. Eles querem facilidade. E muitos acham que dentro da senhora Chaibilé vão encontrar essa facilidade. Esse é um ponto negativo que a gente debate muito e luta muito isso. Na verdade, é o contrário, né? Porque se essas pessoas tivessem noção do tanto que precisa estudar, talvez as pessoas nem fossem atrás, né? É uma coisa que eu falo para todas as pessoas. Você precisa estudar cultura. Você precisa estudar cultura. Porque se você pratica uma religiosidade estrangeira, você tem que entender da cultura dela. Porque senão você não vai. Você precisa entender o idioma. A gente vê inúmeros e inúmeros sacerdotes de Senhor Chaibilé, vamos dizer assim, que não conseguem ter uma prática do idioma corretamente. E como que você vai praticar a religião estrangeira sendo que... Então, são inúmeras outras coisas que as pessoas não estão se focando nisso, se atinando nisso. E essa popularização, todo mundo. Existe... Sabe o que eu vou dizer para você, assim? Algo que para mim popularizou o IFA e foi um lado negativo. Uma famosa frase que existe aí no Brasil que fala assim: IFA é para todos. Não é. Isso popularizou o IFA. Entendeu? E os próprios sacerdotes de IFA, eles tentaram vender como se IFA fosse milagroso. Se IFA fosse dar para você tudo aquilo que os outros não te deram. Isso popularizou o IFA. IFA é milagroso? Claro que é. Como Exu é, como Xangô é, como Ogum é, como Tranca-Rua é, como Pai Joaquim é. Tá entendendo? Mas não, as pessoas focaram no IFA. Né? Isso foi como a gente fala, uma técnica de marketing dos babalaôs que vieram ao Brasil. Que colocaram IFA como a resolução do problema do brasileiro. Aí todo mundo que estava no Candomblé insatisfeito foi pro IFA. Todo mundo que estava na Umbanda insatisfeito foi pro IFA. E não é bem assim. E eu não digo nem por insatisfação. Eu digo por acreditar que IFA ia fazer mudanças na sua vida. Eu mesmo já escutei muito de pessoas assim. Ó, eu estava na Umbanda, fui pro IFA porque achei que minha vida ia mudar e minha vida não mudou. Eu digo, mas não é assim. Todo orixá é milagroso, toda entidade é milagrosa, mas você tem que fazer sua parte. Então, essa popularização do IFA, do Exílio de Chaibilé, trouxe isso. Misturou-se o joio com o trigo. E hoje é preciso separar o joio do trigo. Porque toda religiosidade tem isso. Tá?